dia, minha amada igreja, e também bom dia para você que nos assiste de longe ou de perto. Que coisa boa começar o domingo adorando aquele que nós elegemos como o nosso único objeto de culto. Que coisa boa é poder adorar o Senhor junto com os irmãos. Aqui, pelo menos em Suzano, está chovendo lá fora. Um friozinho faz a gente ficar todo encolhido, mas o nosso coração certamente está sendo aquecido pela pessoa do nosso Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar aí na tela, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 ao 29. Marcos 9, 14 ao 29, é preciso crer. Vou fazer a leitura aqui na NVI. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Pai bendito, pedimos que o Senhor, nos minutos que se seguirão, possa trazer entendimento a todos aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet e aqueles que em algum outro momento terão acesso a essa exposição, uma expectativa de sermos abençoados e a Tua palavra trazer o resultado que o Senhor tem pretendido para as nossas vidas através dela. No nome de Jesus, amém. No contexto imediatamente anterior, nós vemos o nosso Senhor Jesus num alto monte, junto com 3 dos seus discípulos. E nesse monte ele é visitado por 2 ilustres personagens do Antigo Testamento, portanto, por 2 pessoas que já há muito tempo tinham morrido. Tinha o corpo morrido. O espírito estava com Deus. E Deus
no seu desígnio misterioso, mandou esses dois que fossem até Jesus Cristo, o seu filho, no monte. Eram eles Elias, o grande representante de todos os profetas, e também Moisés, o legislador, o responsável por trazer a antiga aliança. Muito bem, então esses dois ali juntos representavam a totalidade do Antigo Testamento, ali no monte com Jesus Cristo. Naquele lugar, Deus Pai estava exaltando a pessoa do Deus Filho. E nesse momento, Jesus foi transfigurado. Diz o texto que até mesmo as suas vestes resplandeciam, apresentaram um brilho impressionante. Isso era apenas uma pequena amostra da glória da qual Jesus se despira para vir ao mundo como um simples homem. Da glória que após a ressurreição, ele mais uma vez seria revestido. Como o apóstolo João teve o privilégio, de ver na visão no Apocalipse, capítulo 1, versos 12 ao 16. Na ilha de Patmos, João, ele teve essa visão impressionante do nosso Senhor Jesus em toda a sua glória. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Que coisa gloriosa! Esse é Jesus de fato. Então, esse relato de Jesus no monte é algo muito lindo, porque ele nos revela um Deus que, apesar de exaltado, um Deus grande, um Deus majestoso, um Deus que está muito além de nós, ele não se esquece. Esse Deus exaltado, ele não deixa de olhar com compaixão todos aqueles que necessitam dele e se voltam a ele. Ainda que esse alguém tenha uma fé nada admirável, para não falar outra coisa. Queridos, hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está junto ao Pai, cheio de glória, ele continua com seus olhos atentos para todos aqueles que dele necessitam e chegam até ele em busca de socorro. Por que eu posso afirmar isso? Hebreus, capítulo 13, verso 8, afirma com todas as letras: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que coisa fantástica! Uma das razões para que eu e você nos debrucemos sobre as Sagradas Escrituras, e na Bíblia a gente procure saber quem é esse Deus, como se relacionar com esse Deus, é justamente essa verdade, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. E porque Ele não muda, eu posso ler algo que foi escrito há 2000 anos e saber que eu posso me relacionar com Ele hoje, 2000 anos depois, da mesma maneira, porque o nosso Deus não muda, o seu amor não muda e não falha. Aleluia. Queridos, Jesus teve compaixão de um homem com uma fé capenga. A gente acabou de ler o texto, ele mesmo admite. Diferente de uma outra mulher, alguns capítulos antes, depois você pode ler com calma na sua casa,
Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Uma mulher que sofria um fluxo sanguíneo. Alguns comentaristas, como Léo Hurtado, Adolf Paul, eles acreditam que era como que uma menstruação crônica ininterrupta. Eu tenho um querido amigo, médico ginecologista, doutor Alexandre Taniguchi, conversei com ele ainda ontem sobre esse quadro. Eu falei assim, o que poderia, né, causar isso? Você já atendeu? Eu falei, sim, pastor, isso aqui, na verdade, é mais comum do que a gente imagina. Né? Um quadro de mioma, ou endometriose, na linguagem médica de hoje, pode provocar essa hemorragia que não se estanca. E isso vai trazer anemia. Né? E nós sabemos que a anemia, ele vai gerar fadiga crônica. Então, esse era o estado dessa mulher. E hoje, na medicina, como é que eles tratam isso? Geralmente via cirurgia, o que não havia 2000 anos. Por isso essa mulher procurou médicos, e os médicos nada puderam fazer. Ela gastou tudo o que tinha, para que os médicos a curassem. E depois de tudo que ela podia fazer foi feito, ela continuou doente, só que dessa vez pobre. Em alguns casos, o doutor Alexandre diz que, se não tratado, pode levar a óbito. Então, essa mulher, surpreendentemente, aguentou 12 anos de um sofrimento que só quem passa sabe como é. Agora, em algum momento da vida dela, imagina, 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo de um cansaço que uma noite de sono não consegue recuperar. Que uma boa pratada de comida, né, não consegue. Bom, alguns aqui, eu sei que uma pratada não dá, né? O Natan é o segundo prato para lá, para ele conseguir a ficar um pouco mais tranquilo. Mas pensa nessa mulher. Chegou um ponto que talvez, a Bíblia não fala, a fé tenha até desaparecido. Ou então ela tinha uma fé pequena. A verdade é que quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, alguma coisa aconteceu no coração dela. Talvez ela não tivesse nem forças para chegar. Quem sabe ela foi arrastando, mas ela acreditava. Ela dizia assim, se ao menos eu tocar na veste dele, eu serei curada. Olha que fé. Nós não sabemos quem comunicou a essa mulher que Jesus estava passando. Mas uma coisa que nós sabemos, que uma pessoa, mesmo que não creia, se essa pessoa ouvir a mensagem de Cristo, passará a crer. Romanos, capítulo 10, verso 17, olha só o que o texto nos diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso nós falamos de Jesus. Essa mulher ouviu falar de Jesus, e porque ouviu falar que Jesus estava passando, uma fé foi gerada no coração dela. Ela foi até Jesus, e ela foi curada. A fé dessa mulher a levou para o lugar certo, melhor, a levou para a pessoa certa, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Mas esse não foi o caso desse pai. Ele estava, como diz, com a fé esfacelada. A gente não sabe exatamente por quê. E, gente, quando a gente vai até Deus, é muito importante a gente ter fé. Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos informa que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque quem se aproxima dele precisa crer que, primeiro, ele existe, e segundo, que ele recompensa aqueles que o buscam. Para agradar a Deus, precisamos ter fé. Mas vamos lá. Se você é uma pessoa normal, se você não é um herói da fé, um gigante na fé,
vai concordar que muitas vezes, algumas circunstâncias, faz com que a nossa fé se esvai pelo ralo. Parece que tem épocas na vida, situações que a gente vive, que a fé parece evaporar. Nem com microscópio você consegue usar, porque Jesus fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para este monte, sai daqui e vai para colar. Mas tem gente que falou assim, pastor, nem com microscópio eletrônico vai conseguir ver o tamanho da minha fé. O que eu faço? Esse texto nos ajuda quando a gente se encontra numa situação dessa. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. A própria Bíblia nos diz isso. Mas não diz que sem fé a gente não pode ser assistido por Deus, abençoado por Deus, cuidado por Deus. Deus continua cuidando, sim. Esse texto nos deixa muito claro, ainda que a nossa fé, ela seja do tamanho do nada, Deus continua nos amando e o seu amor não falha. Deus não é refém da nossa fé. Agora, quem é pai e quem é mãe, sabe disso. Os solteiros podem desconfiar disso. Há poucas coisas na vida que ferem mais o nosso coração do que ver os nossos filhos sofrendo. E a gente se vê com as mãos atadas, sem nada poder fazer para ajudar os filhos. Acompanhar os filhos sofrendo é uma coisa que nos lacera a alma. Esse pai estava passando por isso. Que angústia desesperadora. Se você tem um negócio, né, que não está dando certo, um empreendimento que fez água, é péssimo, é horrível. Mas vamos lá, é possível você recuperar lá na frente, fazer um outro negócio, ou mesmo que esse negócio aborte, a vida continua. Você pode encontrar opções, mas família não tem substituto. Não há nada que você possa colocar no lugar. Aquele pai estava vivendo uma angústia da impotência diante de um problema. O mal que estava ali, além das suas possibilidades de controle, de domínio. E ele estava, então, enfrentando vários problemas com tudo isso aqui. Primeiro, eles não tinham paz. É um tormento na alma. Sim, porque o texto deixa bem claro que havia um espírito maligno que atormentava o filho. E não dá, numa família, apenas um sofrer. O filho sofria, toda aquela casa sofria, falta de paz. Havia também o tormento físico, seja pelas constantes crises de convulsões que aquele filho sofria, seja pelos afogamentos e pelas queimaduras que ele sofria, porque diz o texto que quando ele tinha essa convulsão, ele era jogado na água, era jogado no fogo. Que coisa! E também um sofrimento que não é menor nesse quadro, que é o sofrimento social. Porque como alguém que era tomado por espírito maligno, tanto aquele filho quanto aquela família, eles tinham uma marca na sociedade, na comunidade que vivia, como o atormentado. Quem sabe como a família amaldiçoada. Porque se tinha um espírito maligno, logo Deus não estava lá, logo Deus é que tinha permitido alguma coisa parecida com isso. Aos olhos do povo, eles também deviam sofrer esse estigma terrível. Sabe, queridos, eu quero fazer um parênteses aqui, porque esse terceiro tipo de sofrimento social, ele não pode mais continuar acontecendo nos dias de hoje, principalmente
na igreja de Cristo. Muita gente tem esse sofrimento extra para carregar nas costas, quando tem outro tipo de luta na família. E principalmente por uma classe de pessoas que eles assumem para si o cargo de especialistas em diagnóstico de problemas alheios. É gente que vê qualquer situação de dificuldade, de problema na vida dos outros e sabe dizer o porquê. Que coisa curiosa, terrivelmente curiosa, simples assim, diabólico assim. Por exemplo, não tratou bem o marido, agora está colhendo. Ou então, olha, fulano pagava de bom pai, certeza que era só fachada, porque senão o filho não estava hoje envolvido com drogas. Ou então, se fosse família de Deus mesmo, uma família abençoada, eles não estariam sofrendo o que estão sofrendo. Tem gente que tem uma facilidade para falar esse tipo de coisa. Eu vi de perto um casal, há muitos anos, que, como todo casal casado, sonha em ter filhos. Ocorre que a esposa, ela teve vários abortos. O ventre dela não conseguia segurar o filho. E começou a surgir conversas dentro da mesma igreja que ela frequentava. Do tipo assim, se ela sabe que vai abortar, não devia engravidar, isso é pecado. Falando pecado. Um desejo legítimo. Aliás, é só Deus que pode fazer com que uma mulher conceba. O casar é do homem, mas o gerar filhos é de Deus. E ouvindo aquela crueldade, quando ela engravidou mais uma vez, o nosso pastor, homem sensível, atento para as coisas, ele simplesmente levou aquela mulher para frente dos membros lá do culto. O culto estava acontecendo, levou na frente, explicou o caso da gestação dela e simplesmente convidou a igreja para, juntamente com ele, orar para que Deus visitasse aquela que queria ser mãe, aquela que estava gestante, visitasse com poder e com bondade. Eu encontrei, anos depois, o resultado da bondade e do poder de Deus. Hoje é uma moça linda, alegre, traz alegria para os seus pais, está cursando uma excelente universidade, uma menina de Deus, porque Deus visitou com bondade e com poder. Quando a gente não pode fazer nada para ajudar aquele que sofre, podemos pelo menos não lhes aumentar a carga. E se vai sair alguma coisa da nossa boca, façamos como Paulo instrui os Efésios, capítulo 4, verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para conceder graça aos que ouvem. Que a nossa palavra, querida igreja, aquilo que sai da nossa boca, possa levar para outros alento, sabe? Levar a outros esperança e, quem sabe, ajudar na falta de fé. Transmitir graça aos que ouvem. Nós desconhecemos todos os sacrifícios que aquele pai, aquela família teve que fazer por causa do filho. Eu já vi muita coisa acontecendo nesses 22 anos de ministério pastoral. Sabe, famílias que fizeram de tudo. Eu já acompanhei gente que mudou de emprego
para que pudesse dar conta. Ou então mudou de cidade, aprendeu novas habilidades para fazer frente. Gente que sacrificou sonhos, projetos pessoais, para que pudesse salvar alguém da família ou salvar a própria família. Agora, quando esses são crentes no Senhor Jesus, ainda, além de fazer tudo que está ao alcance, ainda oram, jejuam, alguns fazem campanhas, outros vão todas as semanas para os montes para orar, buscam a Deus de todas as formas, e alguns fazendo tudo isso, percebem que nada mudou, nada aconteceu, porque na vida ao vivo é isso. Na vida ideal, quando você segue uma receita, alguma coisa vai acontecer. Já não tem mais o sobrenatural, porque existem regras, passos a seguir. Mas a vida não funciona assim. Muitas vezes acontece, a gente não sabe a que ponto esse país chegou. E quando a gente experimenta isso, eu faço tudo o que eu posso, e eu coloco também tudo para Deus, que pode todas as coisas, e nada acontece. Se você é uma pessoa normal, frustração é uma experiência comum de se experimentar. A gente fica frustrado. Outros sentem raiva. Alguns sentem vergonha. Pastor, é que a minha fé é muito, não sei, eu não tenho fé então. Eu não sei buscar Deus, e começa a se culpar. E começa a cozinhar uma dor, que faz com que aquilo que estava ruim fora fique ruim dentro também. Algumas pessoas, por não saber lidar com um sofrimento prolongado e sem mudança nenhuma no quadro, chegam a flertar com o suicídio, dar fim à própria vida. Esse pai levou o filho que ele amava para os discípulos do Senhor Jesus, mas eles não conseguiram fazer nada. Até que o próprio Senhor Jesus aparece. Ele estava no monte, desceu para o vale, e ali ele encontra. E então no verso 22, repetindo a leitura que a gente fez, o pai diz assim para Jesus: mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus dá a resposta, aquela célebre frase: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E a resposta desse pai impressionante. Ele foi rasgadamente sincero e honesto. Ele disse: eu creio. Eu creio. Eu creio. Ele cria. Vírgula. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que coisa maluca. Eu creio, mas eu não creio direito. Eu creio, mas não creio. Que conversa é essa? Eu creio, mas não estou conseguindo crer. Era uma coisa assim complicadíssima. E veja bem, Jesus disse assim: tudo é possível àquele que crê. Quem é que estava possuído de espírito maligno? Era o filho. O filho é que estava possuído, vítima de demônio. Ele sequer conseguia ter fé. Ele não conseguia crer. Isso aqui é muito bonito, porque a gente vê que aqui a necessidade de crer foi como que terceirizado para o pai, né? Também era necessidade do pai, sim, porque o filho é responsabilidade do pai. Mas o filho não precisava ter, bastava a fé do pai, e essa fé estava faltando. Aqui a gente está vendo sobre o conceito de intercessão. É a fé que eu tenho a favor de terceiros que não têm fé. Tem esposas que oram pelo marido. O marido não tem fé. Como que ele vai exercer fé para alguma coisa se ele não tem fé? Mas a esposa que tem fé, ora a favor do marido. E tem marido que ora a favor da esposa. E tem gente que está orando há muito tempo. Né? São cônjuges que descreem, não creem em Deus. Agora eu quero dizer para você,
esposa e marido, que está orando pelo seu cônjuge. Você que é membro aqui da nossa igreja, se você está orando pelo seu marido, pela sua esposa, você não está orando sozinho, acredite. Porque o nome do seu marido, o nome da sua esposa, está escrito com todas as letras no meu caderno de intercessão. Estamos orando juntos, e quem sabe tem mais pessoas orando junto, mas pelo menos mais um você tem, e nós vamos orar. Porque se o seu marido e sua esposa não creem, nós cremos. E porque cremos, nós confiamos nessa palavra. Tudo nós podemos, porque nós cremos. Nós cremos em Deus. Nós cremos naquilo que Deus pode fazer. Deus pode. E nós cremos que Ele vai trazer fatos novos na sua família, na sua casa, nessa situação que parece uma situação limite. Nós cremos. E se você crê, ore. Mas talvez você não creia tanto, como esse pai. Talvez você tenha alguém que você ama, e que a própria pessoa já desistiu, né? Mas você não desista dela. Mantenha a sua fé e a sua oração a favor dela. Eu sei de pais que choram, porque a filha está perdida, a filha está desorientada, algumas filhas já estão envolvidas com drogas. Filhos que choram pelo casamento dos pais. Tem crianças que choram porque não aguentam mais ver os pais brigando. E em alguns casos os pais até se separaram. E eu sei de filhos que oram pela restauração do casamento. E você que é filho, se você está orando por isso, eu estou orando também por alguns casamentos, para Deus fazer um milagre. As pessoas olhando com olhos humanos, falam assim, não adianta, já foi. A gente está vendo aqui nesse texto, que há algumas coisas que realmente já tinha ido. Mioma e endometriose, há 2000 anos, era impossível ser curado. Mas aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Vamos continuar crendo. Senão, para que Deus, irmãos? A gente está falando de alguém que pode todas as coisas. E alguém que tem mais interesse por nós do que nós mesmos, muitas vezes. Então, siga. Não permita que o inimigo te desanime. Mesmo faltando fé, aquele pai disse, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Mesmo faltando fé. Mesmo que sem fé nós não consigamos agradar a Deus, Jesus socorre esse pai. Porque a nossa falta de fé não limita o poder de Deus. A nossa falta de fé não ata as mãos de Deus para que Ele não possa estender a sua mão e nos assistir. Quantos de nós já não experimentamos isso? A nossa fé já tinha ido. A gente tinha quase que apostatado da fé. Mas o Senhor, porque é Pai. E se um pai desse, de um filho endemoniado, não abandonou seu filho, quanto mais o nosso Pai que está no céu, Ele não desiste de nós. Então, o pai socorre, mas no fim, olha só, os discípulos, depois que tudo acontece, aquele pai recebe o seu filho são, aquele filho é liberto de espíritos malignos, aquela família tem um ponto final, num capítulo da vida deles, tão longo, né, de sofrimento e angústia, e a partir dali, eles passaram a ter esperança e algo novo surgiu na vida deles. Depois que tudo isso se conclui, os discípulos chamam o mestre num canto e perguntam, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus responde que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero focar aqui na oração. Há muitas Bíblias que não trazem esse jejum, e alguns trazem colchetes, porque não está em todos os manuscritos, mas a oração está em todos. Se Jesus diz que tudo é possível àquele que crê, e essa casta não sai senão pela oração, nós podemos entender que a fé, ela é desenvolvida
A fé muitas vezes é até gerada no ambiente da oração. Oração é aquilo que vai sustentar a nossa fé. Não há possibilidade de eu ter fé sem uma vida de oração. E oração aqui a gente não está falando de papagaiar palavras diante de Deus. Oração é um ambiente onde o filho e a filha de Deus entram em íntima comunhão com o Pai. E quando a gente está nessa comunhão íntima com o Pai, não tem como a fé não ser desenvolvida na nossa alma. Por isso, você que está enfrentando lutas, o convite claro aqui é: ore. Crave o seu joelho no chão e interceda a Deus a favor da sua família, da sua casa, daquele que está enfrentando lutas, daquele que já está longe ou aquele que está perto. Ore ao Senhor. E aquela fé tão necessária para a gente suportar e enfrentar, e com fé aguardar a ação sobrenatural e poderosa de Deus, vai estar ali com a gente. Curve a sua cabeça agora. Eu quero convidá-lo a orar aí na sua sala. Talvez esse seja o momento de você voltar-se para Deus e falar assim: Senhor, faz muito tempo que este joelho não encontra o chão. Faz muito tempo que eu não entro na sua presença. Mas já passou a hora de eu voltar para o Senhor. Eu sou como esse pai. Eu creio, mas eu estou precisando de ajuda. A minha fé está vacilante. Me ajuda, Senhor. Socorre. Socorre. O Senhor vai te socorrer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai bendito, eu quero apresentar agora esses que estão diante do Senhor, respondendo a essa palavra. Em nome de Jesus. Oh Deus, manifesta a sua presença. Aumente a capacidade do seu filho e da sua filha de perceber aquele que é invisível, no entanto real, tão concreto, tão precioso. Ajude-o a redescobrir a intimidade com o Senhor através da oração. E no ambiente da oração, que é um ambiente do milagre, ó Deus, a fé mais uma vez tome corpo, ganhe musculatura, ó Deus, e coisas novas possam ser divisadas pela frente. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, restaura essa família que clama por Ti nessa manhã. Restaura esse casamento, Senhor, ó Deus, que parece que não sobrou nada, a não ser a aliança física, os sentimentos, o respeito, tudo parece ter acabado, mas reconstrói com bases novas, Senhor, no nome de Jesus. Eu peço por essa criança, por esse jovem que chora pelos pais, crendo que o Senhor pode fazer mais uma vez, assim como aquele pai levou o filho diante de Jesus Cristo. Ó Deus, esses filhos levam os pais agora diante de Jesus, para que Ele possa fazer alguma coisa a seu favor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, restaura as famílias da igreja. Alguns estão enfrentando enfermidade no corpo. Ó Deus, como tinha aquela mulher hemorrágica, ó Deus, que a medicina já disse não. O médico dos médicos, o nosso bendito Jesus, pode dizer o seu sim. E nós clamamos por isso também, Senhor, para a glória do Teu nome, para que se testemunhe depois, para todos, que existe um Deus, esse Deus se ocupa em cuidar dos seus. Esse Deus existe, e Ele nos ama e é real. Toma, Senhor, no nome de Jesus. Nós apresentamos as famílias dessa igreja, as famílias que nos assistem,
para que Jesus possa fazer uma santa visitação para a alegria dos teus filhos e para a glória do teu nome, no nome de Jesus.